quero te fazer uma pergunta. Você sofre com cansaço extremo, desânimo, se sente desanimada, procrastina as coisas, né, suas atividades, tem dificuldade de dormir, dificuldade para conseguir dormir uma noite completa, mudança de humor repentina, na hora tá bem-humorada, daqui a pouco tá com o humor lá embaixo, sem saco para nada, sem paciência. Enfim, esses são alguns sintomas e eu queria que você ficasse atento até o final desse vídeo, porque talvez o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com você. Olá, tudo bem? Eu quero primeiramente te convidar para se inscrever nesse canal e ativar também o sininho para que você consiga receber atualizações dos novos vídeos, de todos os assuntos que eu venho trazendo aqui. Esse é um canal recente, é um canal novo, mas é um canal que, para crescer, eu preciso realmente da sua ajuda e eu acredito que todo o conteúdo que eu tenho trazido, ele é muito pertinente e eles podem realmente fazer muita diferença no teu dia a dia. E hoje eu quero falar de algo que aconteceu comigo. Eu não sei se vocês conhecem a SOP. O que é SOP? SOP é a Síndrome dos Ovários Policísticos. E o que acontece? Eu vou explicar do que é SOP para você poder entender, porque quando a gente fala Síndrome do Ovário Policístico, o nome é autoexplicativo, são vários cistos, né? Poli, né? Vem de vários cistos nos ovários. Até aí, tudo bem. Mas você sabia que uma pessoa que não tem cistos no ovário pode estar sofrendo com essa síndrome? Pois é. Incrível. Isso é comigo, eu vou dar aqui o meu relato. Essa síndrome, eu descobri ela um pouco antes de eu casar. Então, tem mais ou menos aí uns 13 anos atrás, 13, 14 anos atrás, que eu fui diagnosticada. Mas como que eu descobri? Por causa de alguns sintomas que eu estava tendo no meu corpo. E o principal desses sintomas era hirsutismo, que é a quantidade excessiva de pelos pelo corpo, né? E também pelos em locais que não são comuns em mulheres. Então eu tinha isso, era algo que me incomodava, só que essa questão do hirsutismo, eu já tinha isso desde a minha adolescência, quando eu fiquei mocinha ali, isso já começou a surgir. Então, pelos nessa região do rosto, muita espinha também nessa região também, e alguns pontos estratégicos, tipo na barriga também, alguns pelinhos saindo ali, que não é comum, né? E são pelos mais grossos, né? Não é pelo fininho, são pelos mais grossos que ficam bem evidentes, então tem que depilar. E também, assim, nas pernas, né? Eu tenho muitos pelos nas pernas, mas perna é comum, né? Mulher ter pelos e a gente faz depilação normal. Só que, por que me chama a atenção o fato de eu ter pelos nas pernas? Porque a minha mãe, por exemplo, ela não tem nada de pelo, ela não precisa fazer depilação, porque a perna dela é lisinha. Então, assim, claro que não é uma regra, mas é algo que eu sempre pensei, né? Poxa, por que eu tenho pelos e minha mãe não tem pelos nas pernas, né? Seria tão mais prático se eu não precisasse ficar depilando toda semana. Mas não são essa questão de pelos que me incomoda mais. Braços também, né? Eu tenho bastante pelo nos braços, mas são pelos mais finos, não me incomoda tanto. Às vezes, quando eu sinto que tá muito assim, eu vou e passo a Gillette mesmo, sabe? Presto barba mesmo e tá tudo bem. Agora, essa região aqui realmente me incomoda bastante. Então, é uma região que eu preciso ter cuidado, que eu preciso estar sempre fazendo manutenção. E eu, quando adolescente, quando eu fiquei mocinha, isso começou a aparecer e eu lembro que eu falei isso com a minha mãe. E a gente foi no ginecologista, porque né, foi nessa transição mesmo, eu já estava mocinha, a gente foi no ginecologista, mas não foi falado nada sobre essa questão, né? Não foi estudado, não foi explicado nada sobre isso. E aí os anos vão passando, a gente acha que é aquela coisa, eu, pelo menos na minha cabeça, minha mãe também não tinha entendimento, conhecimento disso. Estou suando, tá um calor.
Então, assim, a gente foi deixando passar e eu sempre fazia. No início, eu puxava o pelinho e passava a tesoura bem rente, porque eu tinha medo de passar Gillette, porque tinha o mito, né? Hoje já foi desmistificado isso, mas que se você passasse Gillette, engrossaria os pelos, e isso é mito. Mas na época eu tinha morrido de medo. Só que começou a ficar difícil, né, de ficar fazendo corte rentinho. E aí eu comecei a usar a pinça, tirar com a pinça. E aí eu conseguia, né, ficava mais espaçado, porque era um pelinho ou outro que aparecia assim. E aí eu ia tirando com a pinça. Até que passou ali minha adolescência, quando eu já estava na minha vida adulta, né, um pouco antes de eu casar. Se eu não me engano, eu já estava namorando com meu esposo. E aí eu fui, por conta de muita inflamação, né, espinhas e manchas no meu rosto, e também por essa questão dos pelos, eu marquei uma dermatologista. Eu já trabalhava fora, já tinha meu próprio dinheiro, eu já sabia que eu já poderia pagar a consulta, porque eu sempre fiquei um pouco acanhada de pedir algumas coisas para minha mãe. Ainda mais sabendo que uma consulta é muito caro e minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai também e tal. A gente sempre teve o essencial em casa, até mais do que o essencial, né? Mas sempre foi aquela coisa de se alimentar bem, se vestir bem, mas é o que dá pra gente, né? Então, às vezes, algumas coisas ou outras, ainda principalmente nesse caso, que não parecia ser algo, falando da minha adolescência, né? Não parecia ser algo assim que a gente tivesse que dar tanta importância, porque não tinha nada nada que me fizesse mal nesse sentido. Eram só essas aparências, essas coisas que eu achei que fosse normal, de alguma forma que aquilo ali em algum nível fosse normal. Mas aí quando eu fui na dermato, por causa de inflamação e de manchas escuras no meu rosto que eu tenho até hoje, vocês vão ver um pouquinho aqui, ó, tem umas manchinhas, eu não sei se vai dar pra ver muito bem, mas eu tenho umas manchinhas no rosto. E essas manchinhas sempre me incomodaram muito, porque fica feio, e então eu preciso sempre estar usando uma base para poder estar tapando, né, estar escondendo. E eu nunca fui assim muito disciplinada com cuidados com skincare, com cuidados com a pele, eu nunca fui muito disciplinada. Então eu tinha dificuldade de manter uma pele mais saudável. Então eu sempre maquiava, sempre maquiei. E aí, quando eu fui nessa dermato, ela me mostrou, ela falou assim, olha, essa questão que você está me mostrando aqui é muito característica de ovário policístico. Então eu vou te encaminhar para eu não lembro se ela me encaminhou para um endócrino ou se ela me encaminhou direto para um ginecologista. Mas eu sei que foi ali que eu descobri essa síndrome. E aí eu fui, marquei a consulta, fui para fazer a ultrassom e realmente estava cheia de cistos, mini cistos no ovário. Aí foi explicado que não são cistos, que eles não tendem a crescer, né? Claro que precisa ficar observando, mas não é comum que cresça para que se torne um cisto que você precisa operar. São microcistos, né? O nome já diz, né? Micro, que são pequenininhos, mas são vários. E eles ficam ali na região dos ovários, então isso dificulta para engravidar, né? No caso, quando eu quisesse ser mãe, eu teria dificuldades, eu fui alertada sobre isso. Mas, quando eu descobri essa síndrome, só me foi dito isso, síndrome dos ovários policísticos. Você vai tratar com anticoncepcional, e aí é uma marca muito comum, eu não vou falar aqui, um medicamento também para ajudar na liberação de insulina. Não vou falar de termos muito técnicos, porque eu não sei, mas o que ficou entendido é que essa síndrome, o que ficou entendido para mim na época é que essa síndrome, além dessas dificuldades ali, né, de ter esses microcistos no ovário e aí eu teria uma dificuldade para engravidar, ela também altera as questões da insulina no corpo. Na verdade, me faz resistente à insulina. Foi a única explicação que eu recebi. Então eu tomava uma medicação que é comum de diabéticos e esse anticoncepcional.
Aí passou ali um tempinho, eu me casei e eu já estava tomando um anticoncepcional. Só que, o que aconteceu? Minha libido foi lá embaixo. E esse é uma das contraindicações desse anticoncepcional. E aí aquilo ficou uma situação assim complicada. E eu me sentia mal também, não era só isso, eu me sentia enjoada, eu me sentia desconfortável, eu percebia que meu corpo estava diferente. E, detalhe, a questão do anticoncepcional, quando me foi passado, o médico falou, isso daqui, com 3 meses mais ou menos, vai resolver esse problema, você não vai ter mais essa questão dos pelos que te incomodam, vai reduzir, os sintomas vão reduzir bastante. E aí, ok, né? Só que eu tomei por quase um ano e não senti diferença alguma. Não senti realmente nenhuma diferença. E eu parei de tomar. Como eu já estava me sentindo mal, eu parei de tomar por conta própria. Falei, eu não tô gostando desse remédio, não. Antes de eu parar por conta própria, eu voltei no ginecologista, expliquei a situação e ele trocou o remédio. Aí trocou esse anticoncepcional. Mas ainda assim eu não fiquei bem. Aí, por fim, eu parei. Falei assim, quer saber? Esse negócio de anticoncepcional, pra mim... O vizinho decidiu conversar embaixo da minha janela. Enfim, eu vou continuar porque se eu parar, né, daqui a pouco... Comecei a pensar, eu acho que que anticoncepcional não é pra mim, não tá fazendo bem, eu vou tentar outros métodos contraceptivos, né? E não vou, então eu vou deixar, né? Se eu engravidar, Deus mandou o neném. E se eu não engravidar, bom, já tem dificuldade mesmo ali da questão dos microcistos, então, por essa questão de engravidar, eu já estava casada, eu não me preocupei. E aí eu tô falando assim, já está casada, gente, porque eu tô falando de mim, tá? Eu tinha uma preocupação com isso, eu queria estar casadinha, bonitinha, para poder ter minhas crianças. Então não se sinta ofendido porque eu falei, eu já estava casada, tudo bem. Não, porque pra mim faz sentido isso, né? Se pra você não faz, tudo bem. Mas aí, continuando, o que aconteceu? Parei com a medicação e fui seguir minha vida. Segui minha vida, aí fui estudando formas de depilação e epilação, né? Porque é diferente. Sempre ali fazendo epilação na pinça. Às vezes, aí já descobri que era mito, né? A questão do pré-babado. Então, quando eu tava na correria, pré-babado rapidinho e tal, ia seguir a vida. Maquiagem, por causa das manchinhas, eu sempre fiz minha maquiagem. E segui minha vida. Só que, com o passar dos anos, o que aconteceu? Que aí a gente vai entrar num ponto aqui que eu acho que é o auge dessa descoberta. Porque conforme os anos foram passando, eu fui sentindo que eu, como pessoa, fui mudando, sabe? Foram modificando algumas coisas em mim. Cansaço, estresse, uma pessoa extremamente estressada. Pensa numa pessoa que se irritava com qualquer coisa. Que se irritava não, que se irrita com qualquer coisa. E aí, por que eu tô falando no presente? Aí vocês vão entender, eu vou contando aqui, vocês vão entender. Então, muita coisa, assim, mas se irritar por qualquer coisa, tá, mas à toa? Não, tinha ali os seus motivos. Mas era uma alteração de humor muito, muito alta. Por exemplo, tinha momentos que eu acordava de manhã super de boa. E aí, um exemplo, tá? Sei lá, meu marido fez uma brincadeira comigo, me apertou. E eu tava de boa de manhã e ok. Aí, beleza, passaram ali 2, 3 horas, ele foi lá e fez a mesma brincadeira. Pronto, acabou o mundo. Já fiquei irritada. Então é nesse sentido que eu tô querendo dizer, sabe? E muitas das vezes eu mesma não entendia por que eu tava tendo aquela alteração de humor. Eu só sabia que eu não tava afim e ponto. Então, com essas alterações de humor, eu fui percebendo também outras coisas no meu corpo, no meu organismo, que não é comum, né? Eu não estava habituada com nada disso. Então, assim, eu não estava habituada com nada disso. Essas alterações de humor realmente me incomodavam. E com o passar dos anos, eu fui percebendo a questão da libido ir caindo cada vez mais, mesmo sem estar tomando a medicação que tinha, né, ali na bula como um contraceptivo, né? Contraceptivo não, como contraindicação a essa questão da libido baixa, mas não era o caso, mas eu continuei assim.
E tive outras questões, na questão do meu humor, né, que eu já falei, o estresse também, assim, durante, enfim, em vários momentos do dia. E com o passar dos anos, o que começou a acontecer? O meu sono, a qualidade do meu sono morreu. Eu não conseguia, isso eu posso falar no passado, eu não estava conseguindo mais dormir uma noite completa, não estava conseguindo dormir, sabe, descansar de fato, dormir a noite inteira. Eu sempre acordava às 3 da manhã. E aí eu até achava que era uma questão espiritual, que eu precisava levantar então para orar, que o Senhor estava me chamando, mas eram todos os dias. Eu até entendo e acredito que nós somos acordados sim em alguns momentos para estar intercedendo, para estar orando. Eu acredito nisso, a minha fé me permite crer nisso. Mas quando é algo tão pontual, a gente já começa a ficar meio assim, poxa, será que é isso mesmo? E aí eu comecei a ter muita dificuldade. Então eu acordava às 3 da manhã e eu não dormia. Isso quando eu dormia, tá? Quando eu conseguia dormir. Porque às vezes eu deitava na cama 10, 11 horas da noite e eu ia até 3, 4 horas da manhã acordada. Lá para 4, 4 e meia que eu ia começar a sentir um soninho e aí eu dormia até meio-dia. Isso, o que acontece? Eu vou ter que fazer mais de um vídeo para falar sobre SOP. Gente, eu vou ter que fazer mais de um vídeo. Se vocês quiserem, já deixa aqui se vocês querem mais detalhes. Mas para esse vídeo não ficar muito longo e eu conseguir que dá pelo menos um norte para vocês entenderem. Porque assim, quando eu estava trabalhando agora, desde 2018 que eu trabalho em home office. Mas quando eu trabalhava fora, eu tinha muita questão com sono. Isso eu sempre tive, né? Sempre. Essa questão de sono sempre fez parte de mim. Então, como eu tinha muita questão com sono, eu tinha problemas com o meu horário de trabalho. Não que eu chegasse atrasada, eu cumpria a minha carga horária. Eu tinha uma certa flexibilidade também na época onde eu trabalhava. Então, assim, às vezes eu ia até mais tarde porque tinha que resolver algumas coisas. E no dia seguinte eu chegava mais tarde. Então, tinha essa flexibilidade. Só que o que aconteceu é que isso começou a alterar a minha rotina. E eu acredito que isso tenha dificultado também a minha vida. Essa questão de trabalhar, né, de não ter um horário fixo. Isso acabou dificultando por causa de uma condição que eu já tinha ali, hormonal, que é essa questão da SOP. Mas, quando eu comecei a ficar em casa, né, a fazer home office, aí eu me entreguei para as questões do meu corpo. Então, assim, se eu não conseguia dormir à noite, se eu ia dormir 4 horas da manhã, para eu conseguir pelo menos dormir um pouco, eu ia até meio-dia, no dia seguinte. E aí, depois de meio-dia, quando eu acordava, às vezes eu já estava super saturada, acordava super cansada. E assim, gente, toda essa desregulação, isso vai acontecer com qualquer pessoa, tá? Com homem, com mulher, tendo SOP ou não, vai acontecer com qualquer pessoa. Porque você tá vivendo uma vida totalmente desregrada. Então você fica realmente com os seus hormônios irregulares. Mas aí, no meu caso, isso estava acontecendo por causa da SOP, entende? E durante muitos anos eu ouvi piadas e brincadeiras de pessoas assim, porque a Vivi é preguiçosa, a Vivi gosta de dormir até tarde. E eu muitas das vezes me coloquei nessa posição. Poxa, eu adoro um soninho, eu gosto muito, porque realmente eu sinto sono o dia inteiro, então a hora que eu durmo, pra mim é um momento de paz. Mas eu não sabia que toda essa desregulação do meu corpo era por causa da SOP. E aí eu fui descobrir também, mas, gente, eu tô falando que eu descobri isso tem 15 dias. Esse é o auge do vídeo. Porque tem 15 dias que eu descobri dos sintomas da SOP. Isso é pouco falado. E vocês vão entender melhor, porque o que acontece? Eu disse, né, que eu trabalhei até 2018, trabalhei fora. A última vez, quando eu estava saindo da empresa, eu tinha um plano de saúde que a empresa pagava, eu fui fazer os meus exames. Falei assim, eu vou zerar, já estou saindo da empresa, vou fazer aqui o exame que eu tenho que fazer,
Porque aí pelo menos daqui a um ano, eu sei que vou ter que pagar do meu bolso, mas pelo menos agora, desse ano já fiz. Fui fazer os meus exames. E o que aconteceu? Eu não estava tomando anticoncepcional, né? Lembra que eu parei lá no início do tratamento? Há 10 anos atrás, 12 anos atrás? Eu voltei, então, em 2018. Já tinha, então, mais ou menos 5 ou 6 anos de tratamento. Né? Porque eu parei no início, né? Então, o que acontece? Quando eu fiz esse último exame, os meus ovários estavam limpíssimos. Não tinha nenhum cisto. Não tinha cisto. O que a bonita que falou? O que a bonita que pensou? Estou curada. E eu orei para isso, para ser curada. E eu estava com os ovários limpinhos. Não tinha cisto, não tinha nada. Então, maravilha, glória a Deus. Segui minha vida. Aí, 2018, passei em casa. 2019, eu fui refazer o exame, porque esse exame eu deveria fazer ele de 6 em 6 meses. Mas eu só fui refazer, acho que em 2000... Aí veio pandemia, acho que em 2021 ou 2022, que eu refiz o exame. E, para minha surpresa, ovários limpíssimos. Porque, volto a dizer, né? Eu não estava tratando, então achei que poderia voltar. Mas realmente estavam limpíssimos. E aí, esse ano, eu fiz novamente o exame. E, pasmem, ovários limpíssimos. Isso para mim só constatou algo que eu já acreditava. Fui curada. Não tenho mais a síndrome dos ovários policísticos porque eu não tenho mais cistos no ovário. Só que eu descobri essa semana não, tem 15 dias, né? Agora eu vou voltar para aquele ponto. Tem 15 dias eu descobri que não necessariamente você precisa ter cistos no ovário para estar enquadrado na síndrome dos ovários policísticos. Porque ter ovário policístico é uma coisa, agora ter a síndrome é outra. Entende? Isso ninguém nunca me falou, nenhum médico nunca me falou sobre isso. Em lugar nenhum que eu fui, com ninguém que eu conversei, ninguém nunca me falou sobre isso. As únicas coisas que nós tínhamos eram os sintomas de pelos, inflamação, né? Por isso que dá espinhas, a questão da insulina, né? Como é que fala? A resistência à insulina. E aí, no caso, os ovários policísticos. Então, era só isso que eu falava de sintomas. Como eu não tinha mais ovário, não tinha mais cistos no ovário, eu pensei, então acabou, não existe mais. Só que não. Fui descobrir, então, agora, nessas minhas últimas pesquisas, que a síndrome do ovário policístico ela vai muito além da questão de ter microcistos no ovário. Toda alteração de humor, toda a questão hormonal está desregulada no seu corpo. Se você tem essa síndrome, toda essa questão fica desregulada. Gente, predisposição à depressão e à ansiedade. É a primeira vez que eu tô falando sobre isso aqui nesse canal. Das minhas crises de ansiedade que eu tive. Claro que elas vieram por causa de um problema pontual, mas a minha predisposição acentuou demais para que eu viesse ter crise de ansiedade. Predisposição à depressão, algo que eu já me lembro de ter desde muito cedo, desde de criança mesmo, sabe? Porque eu me lembro assim, na adolescência, no início da adolescência, né? Me lembro de situações assim que eu me sentia, ficava mais deprê, sabe? Então essa predisposição à depressão e à ansiedade, eu vim descobrir, tem 15 dias, que que são sintomas dessa síndrome, sintomas da SOP. E, gente, eu tô com 37 anos, desde os 12, e eu não tinha informação esclarecida sobre isso. E aí, vamos lá pro tratamento. O que foi descoberto e que muitos profissionais hoje estão expondo, hoje falam mais abertamente sobre isso? Alimentação, para poder regular todas as questões hormonais, né, as questões de humor, para ter uma rotina, né? É importante seguir rotina. Cuidados com a pele, você tem que ter um cuidado com a pele, é algo
seu. Se você tem SOP, é algo seu. Tem que fazer parte da sua vida diária. Cuidados com a pele, alimentação saudável e exercícios físicos. Outra coisa que eu tenho... Gente, olha isso aqui. Eu tenho uma predisposição muscular. Eu tenho as costas largas, eu tenho os braços, tá vendo? Eu não faço academia. Se eu for pra academia, eu tenho a tendência de fazer isso daqui crescer muito. E eu achava que era uma questão genética, de família. Só que se eu parar pra olhar bem, meu pai não tem isso aqui tão largo, assim, tão, sabe? Minha mãe também não. Da onde que saiu isso? E aí eu fui descobrir que essa minha condição do meu corpo é justamente por causa da SOP. Porque a SOP, gente, é porque para explicar tudo, né? E como eu não roteirizei, então eu tô falando e eu vou lembrando e vou falando aqui com vocês. Mas a SOP, ela aumenta o nível de testosterona no corpo da mulher. A gente tem um pouquinho, mas quem tem SOP tem mais do que as mulheres que não têm. Não chega a ser uma quantidade igual a dos homens, mas é uma quantidade mais elevada. Por isso, os pelos, entende? E essa condição de eu ser mais ossuda aqui, de eu ter essa, né, parecer que se eu for pra academia eu vou virar um monstro, né, porque monstro no sentido que eu falo de ser grande, robusta, né, mas não, é por causa da SOP. E eu estava realmente pensando, associando isso a uma condição genética, familiar, e não, porque a minha família não tem isso. E realmente a minha é por causa da SOP. Então, vamos para a moral desse vídeo, porque esse vídeo realmente está muito longo. Eu espero realmente, gente, dá like para eu saber que vocês gostam desse assunto, para eu poder estar trazendo mais. E se você conhece alguém nessa condição, compartilhe esse vídeo, porque eu acredito que vai ajudar mais mulheres a se descobrirem, a se perceberem e a se cuidar também. Porque até então eu não me cuidava, minha alimentação era desregulada, meu sono, né, já estava desregulado, tudo era consequência, mas eu precisava fazer a minha parte. Então, depois que eu descobri isso, eu comecei a me interessar mais por melhorar a minha alimentação, por exercícios físicos e tudo mais. Para concluir esse vídeo, não ficar muito extenso, toda a questão hormonal, no meu caso, estava muito ligada à SOP. Mas eu comecei então a melhorar a minha alimentação, a inserir coisas que eu não estava muito habituada, a suplementar também algumas vitaminas. Então, e eu tenho percebido nos últimos dias uma melhora na minha postura, uma melhora na minha disposição, na minha disponibilidade de fazer as coisas. Gente, o vizinho ligou essa máquina. Infelizmente eu vou ter que gravar com ruídos, porque se eu for esperar ele parar para fazer o vídeo, eu vou ficar aqui o dia inteiro, porque aqui é barulho o tempo todo. Então peço desculpa a vocês. Mas essa condição então da SOP, quando eu comecei a inserir, né, esses alimentos, eu percebo até que a minha memória está melhor. Eu estou mais predisposta a fazer as coisas, estou procrastinando menos. E tem pouquíssimo tempo que eu comecei. E a questão do meu rosto também, porque eu comecei a cuidar, sabe, fazer regrado, sabe, de forma bem regrada mesmo, de cuidar da minha pele com produtos específicos. Se você quiser que eu traga esses produtos, eu trago aqui para compartilhar com vocês. É só deixar aqui na descrição, nos comentários, deixa aqui nos comentários, que eu vou trazer um novo vídeo para falar dos cuidados que eu tenho com a minha pele. Mas assim, eu sinto muita melhora, tanto que para fazer a base, eu tô usando muito pouca base, né? Antes eu precisava, dependendo do momento, né, quando minha pele estava muito inflamada, eu precisava passar muita maquiagem para tentar esconder alguma coisa. E ultimamente eu não tenho precisado tanto, porque realmente o cuidado... Mas as manchas ainda estão aqui.
mas a maquiagem parece que ela adentra melhor, ela fica, enfim, é um negócio meio doido, assim, não sei explicar direito, mas eu me sinto muito melhor. Então é isso. O vídeo era para trazer esclarecimento, para falar um pouquinho também dessa condição que para mim eu tratando, né, com um psicanalista, falando das questões emocionais, né, das minhas oscilações de humor, parecia que era só mais do mesmo. Mas não, é porque como eu tenho essa questão da SOP, então estava muito mais ligada a uma questão física e genética do que a uma questão apenas psicológica, entende? É uma bolinha de neve. Eu não descarto as minhas terapias, eu não posso abrir mão da minha terapia, mas eu preciso junto estar com a nutricionista trabalhando, eu preciso estar com o endócrino trabalhando também, com o ginecologista. Então é toda uma equipe multidisciplinar para estar me ajudando a superar, a trabalhar todas essas questões. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, sobre a SOP. Eu espero ter esclarecido. Se você se percebe nessa condição, busque ajuda de um médico ginecologista ou de um endocrinologista para que você possa ser diagnosticado, para poder verificar tudo para ver se é o seu caso. E aí, com o diagnóstico, você parte para o tratamento. Mas o que vai te ajudar de verdade são os cuidados diários, principalmente com a alimentação, com água, e suplementar vitaminas, né? B12, vitamina D, são vitaminas que a gente normalmente tem baixo, pelo menos, né? Aqui na minha cidade todo mundo tem falta de vitamina D porque o sol que pouco aparece. Mas muitas pessoas podem ter essa dificuldade mesmo de estar recebendo vitamina D. Então, suplementar algumas vitaminas com orientação do médico, é claro, é muito importante. Enfim, então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa síndrome, é só vocês deixarem suas dúvidas aqui, que vai ser um prazer estar compartilhando com vocês, tá bom? Beijo, fica com Deus, tchau, tchau.